acordou um dia estressado, tirou a vida de 2 caras que moravam com ele e trocou os corações dos caras de lugar de tanto ódio que ele tava. Sou Joel Paviotti, eu sou cientista político, historiador. O nome inteiro do senhor? Marco Williams Erbas Camacho. O senhor tem direito constitucional ao silêncio, isso não lhe prejudica. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. O Marcola, ele nasce e cresce no centro de São Paulo, perde a mãe muito novo, né? A mãe morre afogada, numa situação bastante trágica, e ele cresce criado por uma tia, mas em boa parte do tempo morando na rua, onde ele conhece ali alguns comparsas e ele vai tendo uma evolução no crime e se destacando até virar assaltante de banco ali com seus 15, 16 anos de idade. É nesse período que ele conhece, por exemplo, o César Augusto Roriz, o Cezinha, que vai ser bastante importante na hora que ele fizer a fundação do PCC. O próprio apelido dele era Marcola porque ele cheirava muita cola. Ele era batedor de carteira, que é o que todo moleque acaba começando no mundo do crime, e através da bateção de carteira, aí você vai subindo um pouco, você vai ficando mais velho, até chegar no topo do crime, da criminalidade antigamente, né, nos anos 80, que era o assaltante de banco. Na capital paulista, ser assaltante de banco era você gozar de um grande status no mundo do crime. Muito provavelmente ele pagou por algum assalto feito ou na Grande ABC ou aqui mesmo na capital paulista, que eram os principais redutos de assalto a banco da época. Nós temos aqui uma fase antes do PCC e uma fase depois do PCC. O que mais ou menos o PCC faz? Ele cria uma monopolização da violência e cria uma hegemonia de ideias dentro da cadeia. Então o crime na cadeia, ele sempre tentou se organizar, mas você poderia chegar numa cadeia em 1987, como o Marcola chegou, e você poderia ser executado no primeiro dia por uma palavra errada, ou poderia sofrer, por exemplo, uma violência sexual. Em 1987 isso era muito claro. E ao longo dos anos, vários presos foram tendo contatos com os debates democráticos, com os debates de legislação da nova Constituição de 1988. Traidor da Constituição é traidor da pátria. E eles absorveram isso daí. O Misael, que era um dos fundadores do primeiro comando da capital, participou de comissões junto com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, que eram comissões que debatiam o direito dos presos. Então esses presos mais influentes, eles tinham uma noção de direito, uma noção de como se organizar, uma noção vinda do próprio Estado, da ideia do próprio Estado. E quando acontece o massacre do Carandiru em 1992, quando a polícia entra dentro do Carandiru e acaba com a vida de 111 presos, todos os historiadores ou pesquisadores dizem que esse é um ponto essencial para entender a formação do primeiro comando da capital. Porque existia uma discussão sobre direitos dos presos que foi totalmente violada a partir do momento que você entra no pavilhão 9 com o braço armado do Estado, que é a polícia, e você executa 111 presos. As cadeias de São Paulo, elas sofrem um baque. E o baque deles é assim, peraí, estão falando de cidadania, de democracia, e aqui estão matando a gente aqui dentro, então vamos reagir. Essa reação aconteceu dentro do Centro de Custódia e Tratamento de Taubaté, que era o lugar onde os presos eram enviados, os presos que eram lideranças e presos que não se adaptavam ao sistema. O Cezinha, por exemplo, ele foi enviado para lá para ficar 6 meses porque ele acordou um dia estressado, tirou a vida de 2 caras que moravam com ele e trocou os corações dos caras de lugar de tanto ódio que ele tava, quando ele descobriu que ele tinha uma doença lá, que era uma doença terrível, e ele foi enviado para lá. Então, em 1993, muita gente que viu esse massacre do Carandiru foi para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté porque tinha que reformar o pavilhão 9. E muita gente estava revoltada no sistema com isso. E esses caras se juntaram ali, eles se organizam, eles fazem uma primeira greve de fome de 3 dias, batendo com uma caneca nas grades, e isso demonstrou que, na verdade, os presos estavam se organizando. E aí eles começam a andar pelo sistema, levando uma constituição do PCC, um estatuto, que é, nós não devemos nos matar, nós devemos ter motivos para tirar a vida um do outro. Então começa a se burocratizar a morte dentro da cadeia. Eu fiz isso. Peraí, você vai ter que ter um julgamento, você vai para as ideias e a gente vai debater o que você vai tomar de castigo. Antes disso, antes das organizações do PCC tomar os lugares, cara, era você pega a tua faca, eu pego a minha, a gente vai trocar a facada. Ou no meio da noite eu corto sua garganta. Simplesmente você dormia numa cadeia sem saber se ia acordar. E pro preso começar a pagar a cadeia, ele saber que ele pode dormir e acordar se ele tiver uma certa postura, isso todo mundo começou a aderir.
O Marcola, ele sempre teve uma característica dentro dos prisões paulistas de ser liderança. Então ele era um preso bastante influente, que tinha conhecimento de legislação e ele influenciava outros presos. Quando o PCC é fundado em 1993, na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, o Marcola estava lá, mas ele não estava no jogo de futebol de fundação do PCC. O PCC foi fundado num jogo de futebol e que presos da capital acabaram tirando a vida de presos do interior. E aí eles fazem uma organização entre eles e falam assim, ó, a gente precisa fazer com que esse crime que a gente cometeu, ele não seja punido e que a gente consiga organizar certos direitos, então vamos fechar um grupo aqui. O Marcola, a princípio, ele não era fundador do primeiro comando, mas ele estava na cadeia que o primeiro comando foi formado, ele entra como um dos principais líderes. Ele é muito importante para a expansão do primeiro comando da capital, porque ele era um preso altamente respeitado e que ele inseriu nas cadeias a ideia do PCC através de uma organização política, de ideias. Você se livre desse estigma, é isso que você quer? Seria perfeito se fosse assim, mas eu estou disposto a ir para qualquer lugar que seja longe do PCC para que não falem que eu sou líder do PCC. O Marcola, ele era uma liderança do primeiro comando desde o início, ele não era um fundador, eram status diferentes. Os fundadores, eles gozavam de privilégios maiores, a decisão final era deles. Mas o Marcola já se despontava como uma liderança, assim como Edmir Ambrosio, que era o Sombra, que foram dois caras que inseriram dentro das prisões a ideia do PCC através do convencimento. O Marcola, ele começa a se despontar na organização quando ele começa a ser transferido, e nessas transferências ele consegue batizar uma quantidade enorme de pessoas. Então era como se o Sombra e ele fossem representantes comerciais que faziam esse batismo desses caras. Aí eu teria que explicar por que eu sou o Marcola, entendeu? Eu tive um problema com esses presos que eram os líderes do PCC. Eles mandaram assassinar a minha esposa, assassinaram a minha esposa, doutora Ana Maria, que era uma advogada, e tentaram me matar também, mandaram assassinar a mim. Eu declarei uma guerra contra eles, o sistema penitenciário, cansado de ser oprimido por eles, acabou repudiando eles. Quando eles foram repudiados, eu passei a ser visto pelo sistema penitenciário como líder